Olá pessoal, se todos vocês uma grande benção em o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero te abençoar nesse vídeo de hoje. Então eu quero pedir para você, meu amigo e minha amiga, se inscrever nesse vídeo, dar o like para me ajudar a ganhar mais e mais almas para o Senhor Jesus. Nós queremos falar aqui acerca da oferta. Para que você saiba que Deus, quando ele instituiu a lei através de Moisés, ele disse que ninguém era para comparecer na casa dele de mãos vazias. Todos tinham que levar uma oferta, seja essa oferta grande ou pequena, era pelas condições das pessoas. Então ele determinava. E aqui no livro de Ezequiel, você pode ler no livro de Ezequiel no 45:12, capítulo 45, versículo 12, ele está dizendo assim: e o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos terá a vossa mina. Quer dizer, você vê que Deus ele instituía para cada pessoa, ou para cada classe de pessoas, uma oferta. Mas o que era esta oferta e o que é esta oferta? Simplesmente Deus ele não precisa de dinheiro, mas a obra dele precisa. Só que na realidade esta oferta ela é dada para que você, meu amigo e minha amiga, e nós venhamos manter a nossa fé. A oferta prova a quem você ama, a quem você quer que guie você. A oferta é uma expressão é como se fosse um registro espiritual ou um selo, vamos dizer, um registro e um selo espiritual colocado na tua testa ou no seu bolso, como você possa ver, né? Ou como você possa, no caso, determinar, falar, mas é assim assado. Então, mas o que significa é um protocolo de que Deus determinava para aqueles que queriam Deus como seu Senhor e Salvador, para aqueles que queriam o socorro e a ajuda de Deus, né? É para manter a fé, a oferta é para manter a nossa fé diante de Deus, é para nos abençoar, né? E quando você é abençoado pela fé, na prática porque assim, ó, a fé, Deus ele tem fé, ele nos ensina a fé, mas ele pratica em primeiro lugar a fé. Quando ele abriu a boca e disse haja luz, né? No começo da criação de tudo, houve luz. Por quê? Porque Deus disse houve luz. Mas só porque Deus disse houve luz com palavras? Não. Porque ele já tinha a obra. Ele tinha a obra desde o início de todos os tempos. Deus ele é eterno, de eternidade a eternidade. Ele sempre fez. É o meu Pai, Espírito Santo, te limpando e preparando-te. Ele sempre fez a obra. E a obra de escrever a palavra dele e de determinar a palavra dele, de colocar no livro, de colocar no papiro, né? ou colocar no rolo de um livro, né? Seja lá como for, escrever até numa pedra, não importa, meu amigo e minha amiga, mas a obra, é o mantimento, é a palavra de Deus. Se você diz que você ama a Deus, mas você só diz só de palavra, você não faz nada para que este amor seja visto ou seja materializado, então cadê a fé? Esta fé é morta, como um corpo que caiu, morreu, o espírito saiu dele, a alma saiu dele, do corpo, e esse corpo ali não tem mais prestígio nenhum. Bem assim é a fé sem obras, como diz o apóstolo Paulo. Então, você, meu amigo e minha amiga, deve determinar a sua fé diante de Deus, qual que é a oferta que você vai dar para Deus, né? Quando for determinado que você leve, que cada uma pessoa leve uma oferta, ou você mesmo pode determinar. Pensa, lê, não é a história, não é Abraão, falam de história, mas não é a história de Abraão, é o caso de Abraão, é o acontecido, é o que Abraão fez, a prática de Abraão. Por que Abraão foi considerado amigo de Deus? Né? E Deus deu um seio a Abraão, e Deus fez o que fez com Abraão. Por que, meus amigos e minhas amigas? Justamente porque Abraão, ele determinou fazer a vontade de Deus, ele determinou seguir a Deus, independente de estar acontecendo ou não estar acontecendo o que ele queria, o que ele pedia para Deus, mas ele tinha a fé, né? Ele creu contra a esperança que Deus é poderoso. Deus não era, Deus é. Né? As pessoas falam, mas que o profeta tal determinou, ouviu que Deus era. Não, Deus não era.
Que negócio é esse de Deus era? Deus é de eternidade a eternidade. Não tem esse negócio de Deus era, não. Deus é. A mão dele e o braço dele jamais se encolherá. O poder dele jamais se encolherá. Deus, ele é de eternidade a eternidade. Na época de Noé, na época de Adão, na época de Adão, na época de Noé, na época de Davi, sabe? Na época de Abraão, de todos. Deus sempre foi, sempre é. Deus é, não era. Entendeu? Você tem que mudar essa versão, meu amigo e minha amiga. Deus era isso com Abraão, Deus era isso com Davi. Não, Deus é isso. Então, Deus é com Abraão, Deus é com Davi, Deus é com Abraão, Isaac, Jacó, Deus é comigo e Deus é com você. Né? Não era, Deus não era, Deus é. Você tem que entender isso, Deus é. Ele é sempre presente, está sempre preparado para socorrer você em todos os momentos que você quiser ir buscar o socorro dele. Agora, pessoal, vamos consagrar essa garrafinha com água para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Salvador Jesus Cristo, que nós estamos na presença maravilhosa do Senhor e apresentamos ao Senhor estas águas e esses elementos que essas pessoas estão apresentando aí diante desse vídeo. Rogamos e imploramos ao Senhor que sejam tudo pelo Senhor, consagrados, abençoados, santificados e purificados, Pai justo, que o Senhor mova também a sua mão de misericórdia nas nossas vidas, meu Deus, fazendo com que haja a nossa vitória. Acorda nós, meu Deus, nos molda com Deus, Espírito Santo, faça esta água, a água da vida, como o Senhor prometeu à mulher samaritana, a jorrar dentro de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus, e que assim seja, amém, e graças a Deus. Agora você pode, meu amigo e minha amiga, fazer uso do elemento sagrado, né, para que Deus ele venha restaurar em você esta fé que nós falamos neste vídeo.